Você sabia que prosperidade não é riqueza? E eu tenho um recado aos oscilantes na fé. E também quero dizer para você que proezas acontecerão na sua vida. Estes são um dos assuntos que eu trago para você hoje no Devocional 2024. Venha comigo a partir de agora nos Salmos 106, 107 e 108. Estamos indo de Gênesis a Apocalipse, todos os dias aqui com você neste devocional. Não esqueça de colocar nos comentários aquilo que tem marcado você, o que Deus falou com você e também deixar aí o seu like e enviar para o maior número de pessoas este devocional, colocando no seu story, colocando nos seus grupos de WhatsApp, rede social, listas de transmissão, tá ok? O Salmo 106, ele fala sobre a graça de Deus e a ingratidão de Israel. E o versículo 3 ao versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Ou seja, não só quando lhe é benéfico, quando você se beneficia de uma atitude, de uma decisão, de uma escolha, de uma situação. E ele diz: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Vemos aqui o salmista orando e pedindo não só por ele, mas pelos seus também. E é importante você entender, quando fala sobre a prosperidade dos escolhidos, que prosperidade, segundo Deus, não é simplesmente riqueza, porque há quem só tenha dinheiro, nada mais. Prosperidade, aos que obedecem os seus ensinamentos, é ter saúde, justiça, uma vida altruísta, alegria interior, proteção e provisão divina. Então, a partir de agora, você deve ressignificar a ideia do que é prosperidade, que talvez até então você pensava ser ter isso, aquilo ou aquilo outro, ter status, dinheiro, riqueza, mas é muito mais do que isso. Aliás, está incluído nisso você ter uma vida de qualidade. No versículo 7 ao versículo 43, você que vem se aprofundando nas meditações da palavra de Deus, você vai observar que em inúmeras ocasiões Deus ele faz menção, ou os escritores bíblicos, daquilo que aconteceu no passado, falando sobre os erros cometidos, falando sobre as atitudes que o povo teve contra Deus, que de alguma forma rompeu o relacionamento deles com Deus. E por quê? Por qual razão que isso nós vemos constantemente na Bíblia? E agora do versículo 7 ao 43. Uma das principais razões de nas Escrituras Sagradas repetirem inúmeras vezes os fracassos do passado é que os que se esquecem da história são obrigados a repeti-las. Todos nós somos inclinados a errar e pecar. Por isso nós devemos aprender com os nossos erros e os erros dos outros, para não cometê-los. No versículo 20 ao 21, quero ler para você, diz assim: E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva,
esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Sabe que existem pessoas que dizem assim: se Deus fizer isso na minha vida, eu vou segui-lo, eu vou servi-lo, eu vou fazer a vontade dele, eu vou obedecê-lo. Mas se isso mantivesse alguém na presença dele, os filhos de Israel, os hebreus na ocasião, jamais teriam se desviado dele, porque eles viram obras portentosas. Eles viram o mar vermelho abrir. Eles viram 10 pragas virem sobre o Egito e mesmo assim se rebelaram contra Deus no deserto. Temos que ter muito cuidado para não trocar a glória de Deus por coisas que nós criamos, conquistamos ou alcançamos. Com facilidade, nós nos distraímos e caímos. E depois, as consequências vêm. Então, esse simulacro que foi criado lá no deserto, que era o bezerro de ouro, hoje é tudo aquilo que a pessoa coloca acima de tudo na vida dela. E isso, cedo ou tarde, vai fazê-la colher consequências amargas. Por isso, todos nós devemos avaliar quais os valores que nós temos dado a determinadas coisas, como que nós temos nos portado diante daquilo que vem às nossas mãos. Reflita nisso. No versículo 23, algo interessante diz assim: tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Você vê que Deus é tão amoroso e maravilhoso que ele mudou de ideia. Quando Moisés se colocou diante dele e fez súplicas àquele povo. E quando nós vemos isso, a gente aprende com Deus em que sentido? Que se ele agiu dessa forma, por que nós não podemos também mudar naquilo que temos teimado, insistido em coisas e situações e até pessoas que não vão somar em nada nas nossas vidas? É importante você refletir sobre isso porque há uma grande diferença entre perseverança e teimosia. Perseverança está dentro da vontade de Deus. Teimosia é algo que está dentro da nossa vontade, o nosso bel prazer. No capítulo 107, ele fala sobre Deus salvar de todas as tribulações. E do versículo 13 ao 16 diz assim: então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Olha que interessante. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. A melhor situação para encontrar o favor de Deus é na angústia. É o caso que você neste momento está vivendo? Uma vida de angústia? Deus se inclina na direção, ele se volta na direção dos angustiados, pois estes estão quebrantados. Portas se abrem por meio da fé quando nós colocamos as nossas angústias diante de Deus. Ele vai adiante daqueles que o invocam. Prepare-se, meu amigo e minha amiga, porque portas se abrirão para você.
No versículo 33 ao 43, ele mostra a história da oscilação dos filhos de Israel. Oscilação da fé é uma condição de superficialidade espiritual. Toda pessoa que é assim, ela é superficial espiritualmente. Pessoas que elas ficam fracas e se rendem, se prostram diante das situações só porque não alcançaram algo ou porque tiveram uma resposta contrária. Pessoas que, depois de adquirirem algo, se afastam de Deus. Tudo isso demonstra uma superficialidade. Toda pessoa nesta condição superficial espiritualmente falando, ela vive um ciclo de altos e baixos, principalmente dentro dela, com respeito a opressões, depressões e abalos emocionais, mentais, psicológicos. No capítulo 108, ele fala sobre Deus concede vitória ao seu povo. E o versículo 13, que me chamou a atenção, que é o último versículo deste capítulo, diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Proezas são feitos além do que se possa imaginar. Prepare-se, porque você verá isso em sua vida se você crer. Ele quer nos surpreender com a sua manifestação, colocando tudo que torna-se adversário e também adversidade debaixo dos seus pés, em nosso favor. Você crê nisso? Então, deixe o seu comentário e também compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta com vocês em mais um Devocional 2024. Até lá!